Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então esse é o nosso canal. Você seja muito bem-vindo aqui conosco, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito essa experiência cotidiana conosco com a Palavra. Não posso deixar, como toda semana, eu sempre tenho que, de alguma forma, começar dizendo no meio da semana, falar que você não pode deixar de ler os textos da Palavra de Deus, né? Ter esse contato, essa intimidade com a Sagrada Escritura. E aqui a gente vai refletir um pouquinho sobre os textos, sobre a liturgia, sobre aquilo que o Senhor quer nos falar e para ajudar você a compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. Bem, vamos lá. Então, o texto de hoje, segunda-feira, né, dia 28, o texto de hoje vai falar pra gente sobre o livro do Êxodo, onde a gente está caminhando nesse livro do Êxodo, e a gente vai ver que Moisés subiu ao monte Sinai para falar com o Senhor, e lá ele permaneceu durante 40 dias. E aí, 40 dias na Sagrada Escritura é o tempo de uma geração, o número 40, na verdade, na Sagrada Escritura, é o tempo de uma geração, é também o tempo, simboliza uma grande quantidade de tempo, porque a gente pensa que é mais de um mês, né? Então é uma grande quantidade de tempo que marca um grande tempo na presença de Deus. Então Moisés estava lá com o Senhor. O povo começou a pensar que Moisés podia ter morrido, porque imagina, ele subiu, ninguém tinha contato com ele, não tinha como mandar um WhatsApp, não tinha como, perguntar o que estava acontecendo. Então o povo começou a se desesperar. Começou a se desesperar no sentido de não saber o que fazer. Por quê? Porque por mais que todo mundo reclamasse de Moisés, Moisés era a grande referência para aquele povo. Então, o povo não tem como ficar sem uma referência, sem uma liderança, né? Porque a liturgia de hoje, de uma certa maneira, na primeira leitura, vai falar pra gente muito sobre a figura sacerdotal. Então vai apresentar pra gente essa figura sacerdotal de Moisés. E o sacerdote, ele sempre é a cabeça da comunidade. O que significa o sacerdote ser a cabeça da comunidade? Que é aquele que vai direcionar o pensar. A cabeça direciona o corpo. Por exemplo, quando o corpo está com uma dor, a cabeça vai interpretar aquela dor, vai entender onde é e vai buscar uma solução. Então, essa é a figura do sacerdote, que vai olhar para o problema que o povo está passando e, com a ajuda de Deus, tentar resolver, tentar encontrar uma saída para aquela situação. Só que o povo começou a desesperar e achar que Moisés tinha morrido, então estavam sem cabeça. E quando a gente perde a cabeça, né, numa discussão, numa situação, a gente toma medidas exageradas, toma medidas desesperadas, toma medidas que não são tão boas. E o povo, justamente, sem cabeça, sem o sacerdote, sem essa figura, acabou tomando essa medida descabida de fazer o bezerro de ouro, né? De encontrar, porque todo o coração deseja ter em quem se firmar, né? Então, pessoas que se firmam em Deus, que é a melhor coisa, mas tem pessoas que, por exemplo, um ateu, ele se firma naquilo que ele pode explicar e conhecer, então ele se firma muitas vezes em si mesmo, ou se firma na filosofia, na teologia, em algum estudo, em algum dado ou na ciência. Mas o ser humano sempre vai procurar algo para afirmar, para apoiar a sua decisão. E o povo, então, faz o bezerro de ouro porque eles queriam ter em quem apoiar sua decisão. Eles queriam ter alguém para recorrer. Eles queriam ter alguém para pedir. E a gente tem essa necessidade. E no nosso caso, que somos cristãos, nós temos a Deus para recorrer, para pedir, para suplicar e para clamar. E aí, Moisés ele vai descer do monte com as tábuas da aliança. E aí ele vai escutar o barulho de cantos. Em primeiro lugar, Josué, na verdade, vai dizer para ele que está ouvindo barulho de cantos e o povo está festejando. E aí Moisés vai dizer, não, Moisés como conhecia, vai dizer, isso não é barulho de canto, porque eles não estão cantando vitória nem derrota. Eles estão cantando cantos de louvor, adoração. E aí Moisés vê o bezerro que o povo fez. E ele que descia com as tábuas da aliança, ele joga ela nos pés do monte e quebra aquelas tábuas. O que significa isso? O povo havia quebrado, o povo havia pecado.
Logo, pelo pecado, se rompe a aliança com Deus. Porque como o povo pecou, Moisés quebrou as tábuas da aliança. Porque quando eu peco, eu estou rompendo a aliança que eu fiz com Deus. Eu estou ferindo, não estou honrando o compromisso que eu fiz com Deus. Um compromisso de ser como Ele, de viver a santidade, de buscar somente o Senhor, de ter somente a Ele como Deus. Então, quando você peca, você está quebrando, rompendo a aliança com Deus. E é justamente na confissão, que a confissão também é religar. Então nós somos religados, como nosso Senhor disse que o que ligares no céu, na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. O pecado nos desliga do céu e a confissão nos religa, nos reconecta com o céu e com a eternidade. Nós vamos ver também nesse texto muito da figura sacerdotal de Moisés, porque vai falar de Moisés como esse que vai subir ao monte para interceder pelo povo. Então o sacerdote é aquele que sobe ao monte, é aquele que oferece sacrifícios de intercessão ou de expiação, porque Moisés também vai pedir para que Deus perdoe o pecado daquele povo. Então o sacerdote, ele oferece sacrifício. É o sacrifício da própria vida, da mortificação da própria vida, de deixar tudo, família e tudo, deixar tudo, como Moisés também deixou. É o sacrifício da vida, de deixar tudo para interceder pelos outros, para rezar pelos outros. Só que a gente vai ver no final do texto de hoje um Moisés já cansado, um Moisés já esgotado, que ele vai dizer, para apagar ele do livro da vida. Ele já vai começar a dizer com raiva desse povo. Porque às vezes o peso do ministério e o cansaço deixa a gente um pouco desanimado, deixa a gente um pouco, deixa o sacerdote um pouco entristecido. Mas, aí aqui eu abro um parêntese, um ponto importante, que é por isso que a gente precisa, então, ajudar, cuidar e amar os sacerdotes. Porque eles trazem bens tão preciosos para nós, o bem de termos comunhão com Deus, o bem de interceder pelas nossas intenções, o bem de nos ajudar na caminhada. Então a gente precisa também, de alguma forma, retribuir isso a ele. Não que ele precise, na verdade, não que ele mereça, não que ele tenha méritos para isso, mas ele precisa, o sacerdote precisa sim de uma comunidade, do seu povo que o apoie, que reze também por ele, que seja um suporte. Porque o que a gente vê muitas vezes é um povo só interesseiro, que quer do padre, quer a confissão, quer a Eucaristia, quer a visita na casa, quer não sei o que, quer amizade, mas não cuida, não zela, não ama. E aí quando tem algum problema, que o sacerdote está esgotado, está acabado, fica doente, aí a comunidade quer chorar, ou quando o padre é transferido, ai meu Deus, não pode isso. Mas por que a gente não aproveita? Porque os padres foram feitos para passar. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está. Então, a gente precisa aproveitar a oportunidade de hoje que nós temos para amar, para cuidar e para zelar. Então não espere o seu padre ser transferido ou o seu padre ficar doente para você querer manifestar amor. Manifeste amor por esse homem hoje, porque o sacerdote também precisa ser amado. E nós precisamos amar os sacerdotes, como o povo não estava fazendo muito com Moisés, né? Não estava amando muito ele, né? Vou pegar aqui a caneta que caiu. O povo não estava amando muito ele. Então, é preciso isso, a gente amar mais o sacerdote, cuidar e zelar melhor dele. E aí, a gente vai ver que o evangelho, de alguma forma, vai trazer algo relacionado a isso. Isso e a muitas coisas. Porque o evangelho vai falar que as pequenas coisas com Deus se tornam muito. Então, às vezes, continuando nesse assunto que eu tô falando, às vezes uma pequena mensagem para o sacerdote: padre, hoje eu rezei pelo senhor. Padre, hoje eu... Isso é necessário? Não é, mas é importante, porque isso marca a nossa vida. Por exemplo, às vezes aqui na missão tem sido bom, porque às vezes uma pessoa ou outra manda uma mensagem: padre, hoje eu rezei pelo senhor. Nossa, o quão bem isso faz, porque a gente pensa assim, caramba, não que a gente precise, e não que, sabe, mas você pensa assim, caraca, fulano lembrou, poxa, rezou por mim. Então isso assim, é muito bom e é importante, sabe, não é necessário, mas é algo importante, que é uma pequena coisa, mas que Deus faz isso se tornar tão grande dentro da gente, sabe, Deus transforma isso num amor tão grande aqui dentro, que pode ajudar em uma situação às vezes que está sendo difícil de lidar. Porque você pensa, caramba, essa pessoa está rezando, então ela está rezando por essa intenção que eu estou pedindo, que está difícil para mim.
Também, aqui a gente vai ver que pequenas coisas com Deus se tornam grandes, como pequenos gestos, como mandar uma mensagem para alguém, um pequeno gesto de anunciar uma palavra, um pequeno gesto de dar um sorriso, um pequeno gesto de acolher. Tudo isso que são pequenos gestos, com Deus, ele transforma em grandes experiências de amor. Então, que a nossa vida, a cada dia mais, seja pequenos gestos de amor, para que Deus manifeste a grandeza desse amor que Ele tem por cada um de nós. Mas às vezes a grandeza do amor de Deus vai chegar a um coração por um pequeno gesto que eu faça. Então seja instrumento de Deus com pequenos gestos, para que grandes coisas se realizem e se operem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.